Continuando sobre propósito. No outro vídeo, no vídeo anterior, nós falamos sobre qual é a origem do seu propósito. Se você não assistiu, vai lá, assiste para você entender e descobrir finalmente qual é o seu propósito. Mas antes de falar sobre o seu propósito, eu quero contextualizar o como eu descobri o meu propósito e como é que eu cheguei aqui. Desde os meus 5 anos de idade, eu tenho um grande sonho. E esse grande sonho, eu vou contar ele depois, mas eu vou te falar primeiro como é que eu queria materializar esse sonho. Eu queria materializar esse sonho como? Sendo médica. Eu dizia desde os meus 4, 5 anos de idade que eu seria médica. E eu falava para quem quisesse ouvir que eu ia ser médica, ser médica, ser médica. Meus pais me davam brinquedos de médica, eu iria ser médica. Quando eu tinha 16 anos, estava já estudando para fazer o vestibular de medicina aqui na Universidade Federal da UFBA, da Bahia. Eu fui e conversando com uma colega minha que fazia curso de inglês comigo, que já era residente em medicina, e eu perguntei como é que é ser residente, estar lá no hospital, aprender sobre medicina, eu toda empolgada. Ela foi e falou assim, ó, na primeira semana é horrível. Por quê? Você escuta barulho de máquina, barulho de maca, doente chorando, pessoas chorando, uma gritaria, uma confusão horrível. Mas a partir do segundo dia, você não começa mais a ouvir nada, você entra e sai e não ouve mais nada. Aquilo me chocou muito. Por que me chocou? Porque eu falei assim, gente, não quero ser surda aos pedidos de ajuda das pessoas. Não quero essa profissão, não quero ser médica. Foi quando eu desisti e fui fazer pedagogia, prestei vestibular, passei. Hoje sou neuropsicopedagoga, com muito orgulho. E eu quero abrir, inclusive, um parênteses. Hoje eu tenho a honra de atender muitos médicos. Eu atendo como coach, atendo como mentora, atendo como consultora. E são médicos extraordinários. E entenda uma coisa. Vai ter momentos na sua vida que você vai escutar as pessoas. E essas pessoas, elas podem não estar te desviando do seu caminho, mas sim direcionando você para o caminho certo. Então, eu hoje entendo que eu não perdi o meu sonho, porque o meu sonho não era ser médica. Então, eu não entendi. Desde 5 anos você queria ser médica e seu sonho não era ser médica. Médica era o objeto, era o nome que a criança deu para algo que sim, de verdade, era o meu sonho, o meu propósito. E eu vou te dizer qual é de verdade o meu sonho. Qual sempre foi o meu sonho? Como criança, eu achava que somente médicos cuidavam de pessoas. Somente médicos cuidavam ali da pessoa para ajudar. E hoje eu sou uma pessoa que cuida de outras pessoas. O meu sonho sempre foi cuidar de gente, cuidar de pessoas, cuidar especificamente de crianças. Fiz isso como pedagoga por muitos anos. Hoje eu cuido de forma mais profunda ainda de crianças, que eu cuido dos pais. E todas as vezes que eu falo o meu slogan, que é cuidar de vidas, famílias e negócios para impactar gerações, eu estou cuidando de crianças. Porque quando a gente cuida da criança diretamente ali, tem um limite. Mas quando eu vivo uma verdadeira transformação junto com os pais dessa criança, isso é geracional. Mesmo que eles percam contato comigo, aqueles pais continuarão fazendo trabalho com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Então, eu entendo hoje que eu tenho vivido o meu sonho. Então, já quero deixar inclusive um parênteses aqui para você. Se você acha que perdeu o seu sonho, sabe aquele sonho que você tinha quando criança e você não está vivendo hoje? Para de falar sobre isso. Você está, sim, podendo viver o seu sonho, de verdade. Porque talvez, muito provavelmente, quer dizer, o seu sonho não era aquilo que você falava como criança, mas era uma representação física do seu sonho. Pare para pensar. Você, quando criança, queria ser jogador de futebol? O que é que você queria de verdade como jogador de futebol? Será que ser visto, ser amado? Será que ser reconhecido? Será que fazer a diferença na vida das pessoas? Para pensar. Sinceramente, qual era o seu sonho? Para de falar que seu sonho era um objeto. Para de falar que seu sonho era aquilo que materializa ele. O seu sonho é seu, está em você e ninguém rouba ele. Mas voltando para o propósito, vamos lá. Nós falamos sobre a pirâmide do indivíduo, lembra? Identidade, que é quem é você, capacidade, que é o que você faz, e merecimento é o que você tem, ok? E lembrando também que você tem uma origem. Vamos lá. Quer descobrir o seu propósito?
Escreve aí no papel, pega papel e caneta, aperta pause, vai lá pegar papel e caneta. Pegou? Então vamos lá. Primeiro ponto que você vai fazer. Quais são as qualidades, os adjetivos que diferenciam você de todas as outras pessoas do universo? O que é de verdade, sinceramente, que é a sua essência? Qual é a sua essência? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que são a minha essência. Digamos que a minha essência é ser determinada, é ser proativa, dando exemplos aqui, e é ser comunicativa. Pronto. São as 3 essências. Aquilo que me diferencia, aquilo que eu sinto que me diferencia de todas as outras pessoas. Você escreveu a sua aí? Sim? Vamos continuar? Agora, segundo ponto. Segundo ponto, você vai colocar quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades especiais. O que é que você tem como habilidade especial? Vou colocar aqui alguns exemplos. Digamos que eu seja ser persuasão, ser persuasiva ou ter persuasão. Digamos que seja criatividade. E digamos que seja curiosidade. Então, aqui o primeiro ponto foi o quê? Sua essência. Segundo, as suas habilidades. E agora, nós vamos colocar aqui o terceiro ponto. E já já você vai entender como é que isso se liga ao nosso primeiro vídeo. Qual é o seu grande objetivo de vida? O que é que você tem como objetivo na sua vida? Eu vou colocar aqui cuidar de pessoas. Pronto. Terceiro, cuidar de pessoas. E você vai colocar que é o seu grande objetivo, tá bom? E o quarto ponto, você vai colocar quais são os seus porquês. O porquê que você quer viver, por exemplo, esse objetivo. Quais são os seus porquês? O que é que te motiva? O que é que te sacode? O que é que faz você levantar da cama? Alguns perfis comportamentais, por exemplo, o perfil de dominância, o que motiva muito, que é muito porquê do perfil de dominância, é realização, é poder realizar. O perfil de fluência é ajudar as pessoas, ser reconhecido por outras pessoas. O perfil de estabilidade é ter segurança, ter estabilidade. O de conformidade é conhecimento. Mas isso é um vídeo para depois. E aqui o 4. Qual é o seu porquê? Digamos que o meu porquê seja impactar gerações. E agora, o que é que você vai fazer com isso? Você vai escrever, ó. Meu propósito é ser. Aí você vai escrever determinada, proativa e comunicativa, ok? Usando a minha. Ó, meu propósito é ser. Aí você coloca aqui o número 1, ok? Usando a minha capacidade de. Aí eu vou colocar o número 2, ó. Persuasão, criatividade e curiosidade. Ok? E agora você vai colocar o quê? Para realizar, ou para, no caso, cuidar de pessoas, que seria o número 3, vírgula. Porque assim, ó, poderei impactar gerações. Aí eu vou dar um plus aqui para você, tá? Só recapitulando. Meu propósito você vai escrever e depois você vai incluir aqui o número 1 que você escreveu. Depois de escrever todo o número 1, meu propósito é ser determinada, proativa e comunicativa. Você vai escrever usando a minha capacidade de, e aí você vai colocar o número 2, de persuasão, criatividade e curiosidade. Para, aí você vai escrever o número 3, ó, para cuidar de pessoas. Porque assim poderei
Tudo que está sublinhado é algo que fica fixo. O que não está sublinhado, que isso é o número 1, número 2, número 3 e o número 4, é o que você vai incluir, combinado? Então, porque assim poderia impactar gerações. Qual é o meu propósito? Aqui é um exemplo, tá? Depois eu posso até compartilhar com vocês o meu propósito. Meu propósito é ser determinada, proativa e comunicativa, usando a minha capacidade de persuasão, criatividade e curiosidade para cuidar de pessoas, porque assim poderia impactar gerações. E aqui eu quero trazer um plus para você. Você percebeu que o seu propósito não é fazer, não é a sua profissão, não é o que você tem. O seu propósito está na sua identidade, que tem uma origem em Deus. E o seu propósito, ele é ser. Por isso que eu disse que se você não entender sua identidade, se você não entender sobre você, não adianta você procurar em todos os lugares, porque o seu propósito ele está dentro de você. Então o seu propósito é ser. Mas o seu propósito você cumpre ele como? Na sua capacidade. Só que você não vai conseguir cumprir sua capacidade, que faz parte do seu propósito, se você não ser primeiro. E aí, o ter é uma consequência. Só que aí é um aprendizado meu, que eu quero compartilhar com você. Quanto mais o ter que você deseja ter, sendo redundante, mas é isso mesmo, quanto mais o ter que você deseja ter, esse ter, ele vai impactar outras pessoas, ele vai servir o maior número de gente, maior número de pessoas. Eu acredito que mais existe derramamento de bênçãos sobre a sua vida. Mais Deus abençoa os filhos que querem abençoar os outros filhos. Hashtag fica a dica. E o porquê? Sem o porquê, nós paralisamos. Sem um porquê forte, você se torna parável. Com um porquê forte, quando você tem clareza, quando eu tenho clareza que a minha missão, o meu porquê é impactar gerações. Eu hoje, por exemplo, estou aqui gravando vídeos para vocês, porque já estou deixando gravado, que eu vou viajar de férias, mas porque eu faço isso com alegria, com honra, com prazer, porque eu sei que cada vídeo que está aqui pode impactar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, uma criança que você conhece. Porque a próxima geração, eu acredito que será a melhor geração que já existiu. E será a geração da minha filha. Por quê? Porque a minha filha vai ser levantada junto com um exército de crianças que serão adolescentes e jovens para serem boca de Deus aqui na Terra. É o que eu acredito, tá bom? Mas, Tamires, e onde é que está minha profissão? Aí agora é um plus. Se você parar para pensar, quantas vezes na sua vida você já cumpriu e tem cumprido o seu propósito se você ficar aí correndo atrás do propósito? Talvez o que você precisa é se conhecer mais. Vai buscar autoconhecimento, tá? Que aí você vai conhecer de verdade seu propósito. Mas se você quer um plus, eu vou até escrever aqui de vermelho. Meu propósito é porque assim poderia impactar gerações através aí você coloca a sua profissão. Tamires, não sei ainda qual é a minha profissão. No meu propósito não está a minha profissão, está assim, através de todos os projetos direcionados a Deus para mim. Então, compartilhei aqui um pouco para como você escrever o seu propósito. Mas afinal de contas, escrito ou não, ele sempre esteve dentro de você. Vai lá também, curte, compartilha, me segue, se inscreve. Vai lá também na minha outra rede, fala lá o que você achou desse vídeo. Compartilha com as pessoas, elas merecem saber o que você acabou de descobrir também. Beijo, fica com Deus, até a próxima.